Oi, Adriana, Olá, boa tudo noite. bom? Tudo Boa bem? noite. Deixa eu só ajustar aqui a câmera para Ajuste aí enquadrar. para a gente começar. Deixa eu botar mais para cá. Tá bom o áudio aí, pessoal? Tá dando para ouvir bem? Tá ótimo. Tá ótimo. Que bom. Então, hoje nós conversaremos, né, a respeito da angiotomografia na avaliação da doença arterial obstrutiva periférica. É um tema de grande importância. E essa live, ela tem a finalidade de alinhar o discurso e promover uma comunicação e o entendimento entre os radiologistas e os cirurgiões vasculares. Tá? Então, vamos conversar com o Dr. Paulo Menezes Filho, que ele é cirurgião vascular pela Santa Casa de São Paulo, especialista em cirurgia vascular e endovascular pela MB, preceptor da residência de cirurgia vascular do Hospital Geral Roberto Santos e membro da Clínica IVA. Seja bem-vindo, Paulo. Bom, boa noite, Carla. Boa noite, Adriana. Primeiramente, é um grande prazer poder fazer parte aqui dessa live. Eu agradeço muito o convite, estou muito honrado e muito satisfeito em poder participar aqui desse bate-papo. Queria parabenizar vocês também pelo projeto aí do Imagem Vascular. Realmente é um conteúdo, vocês vêm fazendo conteúdo aí de ótima qualidade, são postagens aí muito bem feitas, muito esclarecedoras e assim, a gente vem aprendendo bastante aí com a postagem de vocês. Então, queria deixar registrado aqui meus parabéns já de antemão pelo projeto que vocês duas vêm fazendo. Joia. Então, como o Carlinha mesmo falou, o objetivo é promover a comunicação entre radiologistas e, nesse caso em questão, nesse tema em questão, cirurgiões vasculares, para que a gente entenda um pouco o que vocês esperam do nosso exame, que vocês entendam também um pouco das limitações, das vantagens, desvantagens, das questões relacionadas ao exame. E esse tema, doença arterial obstrutiva periférica, é um tema que os radiologistas, os residentes de radiologia costumam ter muitas dúvidas. Então, eu até espero que o pessoal mande aí as questões, os questionamentos aí nos comentários. E eu queria que você inicialmente contextualizasse o que é a doença arterial obstrutiva periférica. Bom, vamos lá, Adriana. A doença arterial obstrutiva periférica, ela nada mais é do que uma doença causada pela obstrução do fluxo arterial para os membros, que pode ser causada por uma obstrução desde a aorta até para as artérias do arco plantar, passando aí pelo segmento ortoilíaco, segmento femoropoplíteo e infrapatelar. Então, essa diminuição do fluxo para as pernas vai causar para o paciente um quadro de dor na hora de caminhar, que a gente chama de claudicação intermitente, e nos casos mais avançados pode levar à formação de ferida e gangrena no pé, né? E nos casos mais avançados ainda pode ser uma causa de amputação, né, do membro. Então, a DLP ela vem aumentando sua incidência aí nas últimas décadas, sobretudo pelo aumento aí da expectativa de vida, envelhecimento da população, aumento do diabetes, né? Da dislipidemia, obesidade, e hoje em dia cerca de 15% dos adultos, né, dos idosos acima de 70 anos vão ter algum grau de doença arterial obstrutiva periférica. Felizmente, a maioria dos pacientes eles ficam compensados e não vão precisar de um tipo de tratamento, muito menos de amputação. Certo. Então, Paulo, assim, então vamos já direcionar agora para a sonografia. Diante de uma DLP, tá? O grau exato de estenose, ele tem importância na decisão terapêutica. Eu pergunto isso porque alguns radiologistas, eles estão angustiados tentando calcular o percentual exato de estenose e, sobretudo, em artéria infragenicular. Bom, Fala um muito pouquinho boa, para a gente sobre isso. muito boa pergunta, Carla. Na verdade, muitos radiologistas discutem a gente sobre isso, né? Então, assim, deixa claro aqui que o diagnóstico da DLP, ele é eminentemente clínico. Então, o diagnóstico é feito quando o cirurgião vascular faz uma boa história clínica, né, conversa com o paciente, identifica que o paciente tem claudicação, um exame físico bem feito, identificando a diminuição, a ausência dos pulsos. Então, o diagnóstico ele é clínico. A tomografia vai ser solicitada em casos especiais e é um exame que é estratégico, tá? Mas voltando aí para a sua pergunta, então, assim, muitas vezes na tomografia, não é o nível de estenose que vai definir o tratamento.
Então, muitas vezes a gente se depara com pacientes que têm uma oclusão da femoral superficial inteira ou da ilíaca externa completa e o paciente fica claudicante, o paciente fica compensado. Então, nem por isso a gente vai submeter o paciente a esse tratamento. Então, assim, voltando para a sua pergunta, então, assim, eu diria que lesões acima de 50%, elas geralmente têm uma repercussão hemodinâmica e acima disso elas devem ser bem descritas. Não somente o grau de estenose, mas a gente vai discutir mais para frente, mas também a localização é importante e a extensão. Certo. Ok. Então, Paulo, a decisão terapêutica é baseada muito mais na clínica do que no grau de estenose propriamente dito. Porém, a gente espera que o exame nos diga se a estenose é maior que 50%, ou seja, significativa, ou menor que 50%. Exatamente. Se há oclusão ou se não há oclusão. Outra dúvida que surge bastante é quando existem múltiplas estenoses. Então, a gente sabe que a doença arterial obstrutiva periférica pode acontecer no território aortoilíaco, pode acontecer no território femoropoplítico, pode acontecer no território tibiofibular. E, eventualmente, a gente tem aquelas lesões em série na femoral. E aí, outra dúvida dos radiologistas é se eu preciso descrever todas as lesões, se eu preciso numerar as lesões, se eu preciso me preocupar com o percentual de estenose de cada uma delas, como fazer isso? Uma boa pergunta também, Adriana. Então, assim, quando o paciente é arteriopata, frequentemente ele tem calcificação em todo o eixo arterial. Ele vai ter irregularidade em todo o eixo arterial. Então, para você ter uma ideia, quando a gente faz um laudo de arteriografia, a gente acaba não descrevendo, a gente não tem como descrever todas as lesões. Então, a gente acaba descrevendo que o paciente tem múltiplas irregularidades e as lesões que são acima de 50% a gente descreve. Então, essas lesões que são sequenciais acima de 50%, elas vão causar uma repercussão hemodinâmica maior do que uma lesão isolada. Tá? Então, tem que ser, sim, bem descrita essas lesões. Ok. Então, assim, vamos fazer o seguinte. Para facilitar um pouco o entendimento, vamos dividir o acometimento da doença arterial obstrutiva periférica em segmento, tá? Então, diante de um paciente sintomático que tem uma obstrução aortoilíaca, como é que você costuma, assim, fazer sua investigação diagnóstica? Bom, excelente pergunta, Carla. Na verdade, o que vai definir isso, antes de te responder, a gente tem que fazer uma pergunta, a gente tem que definir que condição clínica está o paciente. Então, se é um paciente que está compensado do ponto de vista da DLP, o que seria isso? Ou seja, o paciente que consegue caminhar bem, ou seja, o paciente consegue caminhar 400, 500 metros e não sentir dor, então esse paciente está compensado. Então, o diagnóstico clínico é feito, a gente inicia o tratamento com antiagregante, estatina, orienta esse paciente a caminhar, deambular, que faz parte do tratamento também, e a gente não solicita a tomografia nem o exame complementar nesse momento. Então, o diagnóstico ele é eminentemente clínico, como eu falei. Então, se o paciente ele começa a ficar claudicante para distâncias menores, com dor de repouso, e até evoluir para caso de isquemia crítica com lesão trófica, aí a gente tem que fazer uma complementação desse exame. No segmento aortoilíaco, a gente pode utilizar sim o Doppler, entretanto, é um segmento que precisa de um operador mais experiente. Não é fácil, vocês muito bem sabem muito mais do que eu, que o segmento aortoilíaco ele é de difícil avaliação, o paciente precisa ter um biotipo magro para poder ajudar, tem que fazer um preparo adequado, e se o paciente for idoso, vai ser difícil o exame. Então, na minha opinião, para segmento aortoilíaco, sem dúvidas, a angio-TC é o melhor exame para poder estratificar e fazer o planejamento do tratamento. Ok. Ok. E diante, Paulo, de uma obstrução, uma sintomatologia do paciente sugestiva de um processo obstrutivo no território aortoilíaco. E uma coisa que eu quero deixar aqui bem clara para o radiologista é que, assim, quando você pede o exame, quando você solicita, você já tem a clínica do paciente, você já palpou o pulso femoral do paciente, você já viu que esse pulso está reduzido. Então, assim, não basta apenas falar que existe um problema obstrutivo no território aortoilíaco, porque isso você, na realidade, já sabe. Exatamente. Não é? E aí, assim, quando você solicita uma tomografia, uma angiotomografia do território aortoilíaco, você não está solicitando para saber que tem a doença, porque você já sabe pela história clínica e pelo exame físico. Exatamente. O que você espera que a angiotomografia lhe dê de informação
em um processo obstrutivo aortoilíaco para que você possa tratar esse paciente em relação à extensão de lesão, presença de cálcio, essas coisas? Vamos lá. Então, como eu falei, a tomografia ele é um exame estratégico, não é um exame diagnóstico. Então, o que a gente precisa, vocês precisam colocar no laudo são informações que vão ajudar a gente no tratamento. Então, Adriana, você falou muito bem. A gente não quer saber o diagnóstico, então a gente quer saber informações para poder ajudar a gente no tratamento. E o planejamento, quando a gente fala de tratamento endovascular, o planejamento ele é o passo mais importante do tratamento endovascular. Então, a gente ouve isso desde os primórdios aí da formação, da residência, de que o tratamento, né, o planejamento deve ser feito com cautela, a gente deve perder tempo no planejamento, porque no dia da execução vai ser simplesmente uma execução do que foi planejado. Então, se você já planejou bem, no dia da cirurgia você vai ser um procedimento mais rápido, você vai infundir menos contraste no paciente e você vai tomar menos radiação, tanto o paciente quanto a equipe cirúrgica. Então, no dia da cirurgia é somente executar aquilo que a gente planejou. Então, existem vários parâmetros, né? Então, vamos tentar discutir aqui cada um deles. Então, o primeiro deles, na verdade, é a gente definir bem a localização, a topografia da lesão. Isso vai definir justamente a via de acesso. Então, a via de acesso, eu diria que é o primeiro ponto de qualquer tratamento endovascular. Então, por exemplo, se a gente tem uma lesão, uma estenose crítica na origem da artéria ilíaca comum, então a gente não consegue fazer o tratamento puncionando a femoral contralateral, a gente não tem espaço para colocar uma bainha. Então, a gente saber isso é importante porque a gente já planeja para fazer a punção na femoral nesse mesmo lado. Da mesma forma, se a gente tem uma lesão na artéria ilíaca externa, perto lá da transição, perto ali da cabeça do fêmur, a gente não tem como fazer a punção daquela femoral porque você tem um espaço muito curto. Então, nesses casos, a gente tem que avaliar a bifurcação e assim, se possível, fazer uma punção contralateral, fazer o crossover da bifurcação e aí a gente fazer o tratamento. Outra coisa importante é a gente avaliar se essa lesão da ilíaca comum é muito perto do ósseo, ou seja, muito perto da aorta. Porque se estiver muito perto do ósseo, a gente tem que fazer uma punção da femoral bilateral e fazer uma técnica que a gente chama de kissing balloon ou kissing stent. Então a gente passa 2 fios guias e a gente balona na bifurcação, porque se a gente usar somente um balão, você pode ter dissecção e pode embolizar, você pode desabar a placa e pode trombosar a outra ilíaca. Então isso é importante a gente já fazer, a gente já identificar no planejamento. E assim, a gente saber qual a artéria acometida também é muito importante, porque, por exemplo, se for na artéria ilíaca comum, por exemplo, que é uma artéria que está muito perto da aorta, né, que está assim, conectada com a aorta, conectada com a artéria hipogástrica, a gente precisa ter precisão na liberação desse stent. Então, a gente acaba utilizando um stent balão expansível. Se for um acometimento da artéria ilíaca externa distal, a ilíaca externa ela tende a ser mais tortuosa. Então, isso já ajuda a gente na escolha do material. Ou seja, a gente usa aí um stent autoexpansível, que é mais flexível e tem menos chance de esmagar, né, de fraturar, eu diria. Outra coisa importante para a gente saber é justamente vocês delimitarem bem no laudo o diâmetro do vaso, porque a gente vai utilizar isso aqui eu estou falando mais do tratamento endovascular. Então, quando vocês delimitam o diâmetro, definem certinho o diâmetro do vaso, a gente vai escolher o balão que é mais ou menos o mesmo tamanho da artéria, porque se a gente sobredimensionar demais, a gente pode levar a uma ruptura dessa artéria. E a gente levar uma ruptura. E outra coisa, a gente avalia também a calcificação da ilíaca, que é muito importante. Porque se a gente sobredimensionar na hora, por exemplo, você dá um diâmetro da ilíaca de 8, a gente usa um balão 10, ou seja, não se planejou direito, esse balão vai sobredimensionar e você vai causar uma ruptura da ilíaca. Então é uma situação que só quem já viveu sabe quão dramática é você ter um choque hemorrágico por conta de uma lesão de ilíaca. Então vejam vocês a quantidade de informação que a gente tem antes de se planejar para o tratamento. Tá? A extensão da lesão também deve ser bem descrita, porque a gente já sabe na extensão, por exemplo, tem uma suboclusão de 4 centímetros na ilíaca externa. Então, em posse disso, a gente já sabe que a gente vai usar um stent de 6 centímetros, por exemplo. Né? Um stent autoexpansível na ilíaca externa de 6 centímetros. Então, são informações muito, muito preciosas que a gente já faz a avaliação, já faz o planejamento na véspera, para no dia da cirurgia a gente simplesmente executar. Eu falei rápido do cálcio, mas no segmento aortoilíaco, a calcificação ela é muito importante. Então, a gente tende a utilizar nas ilíacas stents revestidos, porque se a gente sobredimensionar e causar uma ruptura, o stent revestido está protegendo. Então, inclusive ajuda, né, corrobora a gente quando a gente pede para o convênio, vocês descreverem que a lesão é muito calcificada, porque a gente tende a usar esses stents que são até um pouco mais caros, mas muitas vezes o convênio
dificulta um pouco para a gente. Mas se tiver bem descrito que a lesão é calcificada, fica mais fácil para a gente ter autorização. Então é menos uma dor de cabeça aí na autorização dos materiais. Certo. Deixa eu só concluir essa parte do territorial aortoilíaco. Então, Paulo, diante de uma obstrução aortoilíaca, inicialmente, onde oclui, se no caso for uma oclusão aortoilíaca, onde oclui e onde reenche, não é isso? Porque, assim, eu já vi, durante a minha vida, alguns relatos de oclusão e não falam de reenche. Então, assim, é importante falar onde oclui e onde reenche, porque pode reencher na ilíaca, na hipogástrica dos dois lados, pode reencher na altura da femoral comum, não é isso? Exatamente. Isso é extremamente importante, Adriana, porque quanto mais longas forem as lesões, menor a chance do tratamento endovascular. Então, se for uma oclusão de ilíaca comum e ilíaca externa, né, isso é uma classificação que a gente usa, são mais os cirurgiões vasculares que usam, né, não sei se vocês usam muito, que é a classificação TASC, que é uma classificação eminentemente anatômica, uma classificação que foi descrita em 2007 e que ela utiliza basicamente a anatomia, né, o grau de obstrução e a extensão dessa obstrução. Então, é dividido em 4 categorias, né? A, B, C e D. E, geralmente, as lesões mais simples, ou seja, estenoses, curtas, a gente tende a fazer o tratamento endovascular. Então, a lesão TASC A e B, a gente faz o tratamento endovascular. TASC C e D, principalmente as lesões TASC D, a gente faz o tratamento cirúrgico aberto. Essa classificação ela foi descrita em 2007. Então, nessa época, a cirurgia endovascular ainda não estava tão evoluída quanto está hoje. Então, hoje em dia, essa classificação ficou um pouco obsoleta, mas serve para a gente ter uma noção quando a gente faz uma avaliação de uma tomografia ou de uma angiografia. Então, extensão da lesão, onde oclui, onde reenche, se não ocluir, se a estenose hemodinâmica é significativa, acima de 50%, ou menor que 50%. Se for uma lesão de ilíaca, se ela envolve a aorta terminal, se ela envolve a origem da artéria ilíaca comum, ou se o segmento bem proximal da ilíaca comum, se ele está livre de doença, não é isso, Paulo? Exatamente. Descrever a artéria hipogástrica e descrever principalmente a via de acesso, né, que na maioria das vezes é a artéria femoral comum. Então é importante ser descrito como é que está essa artéria, que é a principal via de entrada do sistema arterial para a gente pelas artérias femorais. Então tem que descrever se ela é calcificada, descrever também qual é a altura da bifurcação. Então, se é uma bifurcação da femoral muito alta, né, então a gente usa hoje em dia dispositivo, a gente tenta fazer hoje em dia basicamente tudo por via endovascular, tudo percutâneo, né? E a gente usa dispositivos de fechamento arterial que preferencialmente a gente deve colocar na femoral comum. Então, você ter essa informação da bifurcação da femoral também é importante ser descrita. Quanto maior o número de informações para a gente, é melhor para a gente poder fazer o planejamento adequado. Ótimo. Paulo, a gente falou agora bastante das informações que a angiotomografia vai trazer para o tratamento. Então, uma pergunta que eu queria fazer e se esse paciente ele tem alguma disfunção renal que impossibilite da utilização do meio de contraste? Vocês têm alguma outra opção? Bom, fale um pouquinho desses excelente pergunta, Carla. Muito bem lembrada. Sempre esses pacientes aparecem também, né? A doença renal crônica é um fator de risco para a doença arterial obstrutiva periférica. Então, sem dúvidas, a disfunção renal é um fator que dificulta a gente na programação, no planejamento. Então, o paciente que tem disfunção renal limita um pouco o uso da angio-TC, porque a gente vai usar contraste e pode prejudicar essa função renal, tá? Limita também a utilização da angiorressonância, porque se o paciente tiver clearance abaixo de 30, você pode ter aquele risco, né, da fibrose nefrogênica sistêmica. Então, já é uma limitação. Então, a gente acaba começando a investigação com Doppler. Então, a gente procura um colega experiente, a gente manda para a Adriana, para a Carla, pessoas que fazem bem o Doppler aí do segmento ortoilíaco para começar. Mas, muitas vezes, o paciente é difícil, é um paciente mais gordinho, que vai ter uma certa dificuldade no exame. Uma excelente opção de a gente estratificar, de a gente fazer uma avaliação do segmento ortoilíaco no paciente com disfunção renal, é realizar a angiografia com CO2, e a gente utilizar o gás carbônico como contraste. Então, nessas situações, é necessário uma angiografia, então é um procedimento, uma intervenção. Então, se o paciente, vamos supor que o paciente não tem pulso femoral, né, o Doppler não deu para avaliar o segmento ortoilíaco. Então, nessa circunstância, a gente leva o paciente para a hemodinâmica, faz uma punção da artéria braquial, coloca um introdutor, posiciona um catéter lá na aorta distal,
e aí a gente infunde, né, faz uma ortografia para ver a bifurcação, para ver a ilíaca com o gás carbônico. O gás carbônico, ele é inerte para a função renal. Então, lógico que a imagem não vai ficar idêntica, não vai ficar tão boa quanto uma imagem com contraste iodado, né? Porém, hoje em dia, os dispositivos vêm melhorando muito e a gente consegue ter imagens de qualidade, principalmente do segmento arterial, né? Quanto mais distal for, seja segmento infrapatelar, o gás carbônico ajuda, mas quanto mais proximal, melhor a definição da imagem. Então, nessas situações, já que a gente já vai fazer um procedimento mais invasivo, que é a angiografia, a gente acaba já tentando fazer o procedimento armado. Ou seja, a gente já deixa aí na manga, na sala, balão de angioplastia, alguns tipos de stent, porque se for uma lesão mais simples, uma lesão mais curta, a gente já procede à angioplastia nesse mesmo ato. Se for uma lesão extensa, ou seja, oclusão de ilíaca comum, oclusão de ilíaca externa, pelo menos já foi dado o diagnóstico. E aí depois a gente programa fazer aí um enxerto ortobifemoral, ortobilíaco, seja o que for. Mas o diagnóstico está feito sem agredir o rim. Certo. Então, gente, podem ir mandando suas dúvidas, suas questões. É interessante agora o que Paulo falou a respeito assim, de outras opções para o estudo do segmento aorto-ilíaco. E como ele falou no início da live, a angiotomografia é o método de escolha, é o método preferencial por algumas questões. Uma delas é essa questão do cálcio, né, que ele falou várias vezes, a importância de ver a quantidade de cálcio que tem na artéria. E a técnica de angiorressonância é um luminograma. Então, avalia a luz. Ela não visibiliza nem o cálcio, nem a parede, nem a presença de placa não calcificada, enfim, é um luminograma. Por conta disso, a tomografia é o método de escolha. Além do mais, a tomografia ela tem uma resolução espacial bem superior que a qualidade da imagem, e isso aí vai interferir na questão de medir os diâmetros vasculares. Então, de fato, nós temos algumas opções. E a angiotomografia também nos dá os parâmetros anatômicos, né? Como o Paulo falou, a altura da bifurcação femoral em relação à região inguinal, etc. E aí, ainda falando dessa questão da técnica, Paulo, é importante a gente colocar aqui para os residentes de radiologia que quando o cirurgião vascular solicita um estudo das artérias dos membros inferiores e também para os cirurgiões vasculares, residentes de cirurgia vascular. Se eu tenho um paciente claudicante, mesmo com dor em coxa, é importante o estudo do território ilíaco também. Então, assim, existe uma dúvida, não, eu começo o exame dos membros inferiores, eu vou começar da região inguinal, vou pegar da femoral para baixo. Então, assim, esse nível de onde vai se começar o estudo. Aí eu pergunto isso para você, como essa questão de estudar o território ilíaco, quando a lesão é de membros inferiores, e também no caso de uma lesão do território aorto-ilíaco, você prefere fazer o estudo do paciente que está chegando, você está numa investigação inicial dele, você prefere fazer o estudo apenas do território aorto-ilíaco ou você quer também fazer aorto-ilíaco e membros inferiores? Então, são duas situações, só para entender. Entendi. A doença de coxa, você vai começar em que nível você quer começar o estudo, se a dor for na coxa ou na panturrilha, e no caso da sintomatologia clínica ser sugestiva de uma doença aorto-ilíaca, como que você faz esse estudo? Entendi. Bom, Adriana, ótima pergunta. Acho que você resumiu antes, você tinha feito um comentário, você resumiu bem assim a importância da angiotomografia. Então, quando a gente faz uma avaliação com a tomografia, sempre que possível, o ideal é que a gente faça um estudo mais completo possível, né? Então, existe um preceito assim, básico na cirurgia vascular, que para um procedimento dar certo, a gente tem que avaliar bem o inflow, ou seja, o fluxo que chega, né, na lesão, e avaliar o outflow, ou seja, o deságue. Então, se a gente está com a lesão femoropopítea, a gente não faz um estudo adequado do segmento ortoilíaco, né, isso pode comprometer. Então, você pode ter uma lesão no inflow e pode comprometer, quando você for tratar o paciente, você comprometer a perviedade aí do tratamento. Então, respondendo aí objetivamente. Então, sempre que possível, a avaliação deve incluir, sim,
o segmento aorto-ilíaco, a gente deve estudar as artérias ilíacas e, sobretudo, a aorta distal, né? Inclusive, assim, para planejar o tratamento. Então, a gente consegue avaliar se as artérias ilíacas estão muito tortuosas, né? Ver se vai ser um preditor de dificuldade quando a gente for fazer o crossover que eu expliquei. Então, o estudo deve ser o mais completo possível. Isso não significa também que a gente deve tratar sempre todas as lesões. Então, se a gente for fazer esse estudo, a gente vai identificar a lesão aorto-ilíaca, femoropopite infrapatelar. Então, nem sempre a gente precisa tratar todas as lesões. Isso é uma verdade quando a gente está lidando com um paciente que é claudicante, né? Uma claudicação já limitante. Então, a gente não precisa abrir todos os territórios. A gente, tendo uma lesão crítica na ilíaca, por exemplo, a gente já trata essa lesão e observa. Então, é importante você fazer o planejamento, você estudar tudo, ter conhecimento aí do outflow, do deságue, mas não é necessário tratar sempre aí todas as lesões que a gente encontrar na tomografia. Certo. A Adriana falou da lesão aortoilíaca, certo? E um paciente sintomático que já, após o exame clínico, você detectou uma DALP na região fêmuro-poplítea, a aorta também fará parte dessa investigação inicial? Ou você mudaria o protocolo ou seria semelhante ao da oclusão? A gente tem que sempre pedir, Carla, porque, por exemplo, se você tem uma lesão ostial da femoral superficial, a gente não faz o tratamento puncionando do mesmo lado. Então, a gente tem que fazer uma punção da artéria femoral contralateral, ou seja, você tem uma lesão na perna esquerda, na femoral superficial esquerda. A gente tem que puncionar a femoral do outro lado e fazer essa bifurcação. Então, se a gente não tem um estudo, a gente pode ter dificuldades no procedimento. Então, sempre que possível, a gente conseguir solicitar esse exame para a gente se planejar melhor, ideal. Então, eu prefiro, desde que o paciente tenha uma função renal que permita, fazer o estudo completo, pegando o segmento aorto-ilíaco, femoropopíteo e infrapatelar. Certo. Joia. Ok. Então, bom, a gente já sabe, já falamos algumas vezes que a angiotomografia é o exame de escolha para o planejamento, principalmente planejamento endovascular, de cirurgia, de correção, né, dessa questão obstrutiva. E no caso, aí você já falou de todas as questões relacionadas à presença de calcificação, extensão da lesão, no território aortoilíaco, se essa lesão ela pega a bifurcação aórtica, se pega a aorta terminal, se pega a origem da ilíaca. E no caso de uma doença femoropopítea, vamos supor, se eu tenho uma estenose que já pega a origem da femoral, no caso femoral superficial, né, que mudou o nome para femoral, ou se essa estenose inicia-se, sei lá, 2 centímetros após a origem, quais são os parâmetros que você precisa, no caso de uma doença femoropopítea, para você fazer a programação terapêutica? Bom, vamos lá, Adriana. Primeiro, acho que você quis perguntar assim, quais exames que a gente pode pedir para poder se planejar. Vamos lá. Então, primeiro a gente recorre aquelas primeiras perguntas que a gente conversou. Então, se é um paciente que você examina, tem um pulso femoral bom, não tem pulso distal, é um paciente com a doença no segmento femoropopíteo, o diagnóstico está feito. Se esse paciente ele está compensado, está claudicante, eu não vejo necessidade de fazer nenhuma complementação. No segmento femoropopíteo é diferente do segmento aortoilíaco. Então aqui a gente é mais liberal para poder fazer a solicitação do Doppler, porque ele é muito mais acessível do que o segmento aortoilíaco. Então a gente acaba pedindo o Doppler mesmo nos pacientes compensados, né? Mas quando o paciente já está com a DLP mais avançada, o paciente já está com uma limitação, já é um paciente que é um pouco mais jovem, com a claudicação limitante, já está com a dor de repouso, iniciando uma lesão trófica, aí a gente tem que ver duas situações. Primeiro, se é um paciente que dá tempo de a gente fazer uma tomografia ou se é um paciente internado. Se é um paciente que é um paciente que está no consultório, mas que dá tempo de você fazer uma tomografia, melhor, porque a gente faz todo um planejamento adequado. Então, só para contextualizar, eu já tive problemas, por exemplo, a gente pede um Doppler, o paciente com doença do segmento femoropopíteo. Então, no Doppler a gente identifica, o colega laudou que tinha uma lesão distal, ou seja, na transição femoropopítea. Então, eu me baseei nisso, a gente fez uma punção anterógrada da artéria femoral comum, na femoral superficial, e a gente observou que tinha uma suboclusão na origem da femoral superficial. Então, veja, a gente faz o planejamento, coloca o paciente invertido na sala para poder fazer uma punção anterógrada e a gente se depara com essa dificuldade. Então, se é um paciente que é eletivo, um paciente de consultório e dá tempo de pedir a tomografia, melhor. Porque aí a gente vê alguns parâmetros que vão ajudar muito aí no tratamento. Tá?
Mas, assim, se é um paciente, por exemplo, que está numa emergência com quadro de lesão trófica, com pé diabético, né, misto, com doença arterial, infecção, muitas vezes esse paciente ele chega no hospital com infecção, com leucocitose, desidratado, com disfunção renal. Então, nesse tipo de paciente, a gente evita fazer uma tomografia. Então, a gente faz um Doppler, principalmente para ver se a lesão pega a origem da femoral superficial, e depois a gente já programa uma arteriografia armada. A gente poupa contraste, porque se a gente fizer angiotomografia, a gente vai estar usando aí 100, 120 ml de contraste, e aí a gente provavelmente vai revascularizar esse paciente de forma precoce, né? Nas primeiras 24, 48 horas da internação. E se você já fez o contraste da tomografia, vai usar mais contraste, então a gente vai agredir muito esse paciente. Então uma coisa é no paciente claudicante de consultório, outra coisa é o paciente com isquemia crítica na emergência. Então isso tudo tem que ser levado em conta. E veja bem, o que eu estou falando aqui não é uma verdade absoluta. Cada cirurgião tem suas condutas. Então o que eu venho trazer aqui é mais ou menos a conduta que eu e nossa equipe vem realizando. Tá? Mais ou menos isso daí. Ok, e só para concluir, e aqui no caso também do segmento femoropoplíteo, se tem cálcio, se a parede está muito calcificada, onde que oclui, se pega a origem da femoral, onde reenche você prefere que dê alguma, como parâmetro anatômico a interlinha articular do joelho, qual a importância da artéria femoral profunda num paciente com obstrução femoral? Ótimo. Então, excelente pergunta, Adriana. Então, assim, primeiro a gente tem que avaliar qual o sítio da lesão, né? Qual a localização topográfica. Então, a gente já começa pelo seguinte: se tem uma lesão na artéria femoral comum, né, que é o primeiro parâmetro que a gente vê na doença femoropolítica, se é uma lesão na artéria femoral comum, a gente já sabe que o tratamento endovascular desse território ele é ruim. Por quê? Porque é uma região de dobra. Então, a gente colocar stent nessa região não vai durar. Então, se já tem uma lesão crítica na artéria femoral comum, a gente já sabe que muito provavelmente, né, salvo assim, em raras exceções, esse paciente vai ser submetido a um tratamento cirúrgico aberto. Ou seja, a gente faz uma ignotomia, faz uma endarterectomia e coloca um PET. Então, o primeiro ponto é esse. Então, a gente vê como é que é a femoral comum. A avaliação da femoral profunda é extremamente importante, porque é uma artéria que faz muita colateralização, né, com as artérias infrapatelares, então é importante a gente fazer essa avaliação também. Quando a gente fala da femoral superficial, a gente deve avaliar se a lesão está proximal, ostial, ou se é uma lesão mais distal. Pelo que eu já expliquei, se for uma lesão proximal, a gente tem que puncionar a outra femoral para poder fazer o crossover das ilíacas e proceder a essa recanalização. Então, é muito importante descrever se a femoral superficial está totalmente ocluída, ou seja, não opacifica nada, que a gente chama de flush occlusion, né? Que não tem nenhum cotinho, porque aquele cotinho que tem mesmo curto, para a gente já ajuda bastante. Então, ajuda muito vocês descreverem, a gente observar na imagem aquele cotinho pequeno da femoral superficial. 0,5 já é suficiente para a gente poder colocar um catéter ali e tentar manipular com fio guia. Então, essa informação para a gente vascular, e quando a gente vê aquele cotinho, a gente já fica mais aliviado. E também a gente saber se a lesão está na femoral superficial distal, né? Porque a gente consegue fazer nessas situações uma punção anterógrada. Ou seja, a gente faz uma punção da femoral comum, da superficial, e a gente trabalha com mais torque. Ou seja, uma coisa é você puncionar na outra femoral, trabalhar com tortuosidade da ilíaca, então você perde um pouco de torque, perde um pouco de navegabilidade com os materiais. Se a gente faz uma punção anterógrada, a gente tem mais torque, é mais fácil para a gente recanalizar. Então, se o segmento proximal da femoral está aberto, a gente tende a fazer uma punção anterógrada, fica mais fácil para a gente. E o território da femoral superficial, a gente pode usar uma variedade muito grande de materiais, né? Seja balão convencional, terapia farmacológica com balão com droga, stent revestido, stent convencional, stent farmacológico, dispositivos de aterectomia. É importante também a gente saber. Então, assim, o território femoropolítico tem muita coisa para a gente discutir. Se eu estiver falando muito, vocês me pausem. Então, é importante a gente saber se a apoprítia está acometida ou não. Então, a apoprítia é uma artéria especial. Então, como é uma artéria de dobra, a gente evita colocar stent nessa topografia. Entretanto, às vezes a lesão é muito calcificada, muito complexa. Mesmo a gente balonando, tem o recoil, que a gente chama, né, que é o recolhimento elástico. Ou seja, a gente abre a lesão e aí depois, quando a gente faz uma angiografia,
uma lesão que era 70%, ao invés de abrir toda, ficou com 40%. Então, isso a gente disse que é um tratamento que não teve sucesso. Então, nessas situações, a gente precisa colocar stent. Na poplite, a gente evita ao máximo o stent, porque é uma região de dobra, né? Uma região de flexão. Então, a gente evita colocar stent. Mas muitas vezes é necessário. Mas se a gente vê que está cometida a poplite, a gente usa stents, né? Materiais específicos para a artéria poplítea, né? Materiais dedicados para a poplítea, que são mais flexíveis e tendem a fraturar menos. Então, esse é outro ponto. Um ponto muito importante também, não só na ilíaca é importante, mas aqui também, Carla e Adriana, é importante vocês mensurarem o diâmetro, porque isso vai escolher, vai influenciar na seleção do nosso material. Então, se vocês colocam o diâmetro da artéria femoral superficial, a gente vai usar um dispositivo, um balão ou stent, do mesmo diâmetro ou 1 milímetro a mais, né, se for um stent. Se a gente sobredimensionar isso, ou seja, a gente usar um stent maior, né, ou seja, uma artéria femoral de 5, a gente usar um stent de 7, por exemplo, ou uma artéria de 4, a gente usar um stent de 6, a gente vai estar sobredimensionando. Isso pode causar um trauma para o endotélio, isso gerar hiperplasia intimal e ser uma causa de falha do tratamento de uma forma precoce. Tá? Importante também vocês colocarem a extensão, né, o comprimento da lesão, porque a partir daí a gente já tem uma noção mais ou menos do comprimento da lesão e a gente já define mais ou menos quantos stents a gente vai usar, o comprimento do stent. Então é uma informação muito relevante. E outra coisa que é visto somente na TC, né, apesar de a angiografia a gente aprender aí desde os primórdios que é considerado padrão ouro, mas como você falou muito bem, Adriana, na tomografia a gente consegue avaliar muito bem a parede do vaso, né, o conteúdo da parede, né, a gente consegue avaliar o conteúdo do material que está na oclusão. Por quê? Porque a arteriografia é uma luminografia. Então, na angiografia, a gente estuda somente a luz. Na tomografia, a gente consegue ver muito bem o conteúdo da parede, o conteúdo da oclusão, do que tem dentro. E isso vai já dar algumas dicas importantes. Então, por exemplo, se ela tem muito cálcio, a gente já sabe que pode romper. Quando é uma lesão também é muito calcificada, a gente sabe que pode, na hora que a gente balonar, causar uma dissecção. Ou então fazer aquele recoil que eu falei. Então, a gente já tem que ir preparado para utilizar stent nesse tipo de lesão. A gente sabe também que nas lesões muito calcificadas, não é uma terapia, não é uma zona boa para fazer uma terapia farmacológica, porque o balão, o paclitaxel com muito cálcio, ele não vai conseguir chegar na parede do vaso. Então, são informações importantes. Então, outra coisa importante é o conteúdo da lesão. Então, se é uma lesão com conteúdo mais fibrolipídico, com conteúdo mais mole, isso já prediz para a gente uma certa... É mais tranquilo, ou seja, é mais fácil recanalizar quando uma lesão é mais mole. Se na tomografia também a gente já vê que tem trombo, ou seja, um paciente que é claudicante, mas ele piorou nos últimos dias, apareceu uma cianose no pé, a gente correlaciona com dados clínicos. E a gente vê um trombo dentro dessa lesão, dentro dessa placa, o que é que acontece? Se a gente for passar um fio guia, balonar, o que é que vai acontecer? Esse trombo ele vai migrar lá para baixo. E aí pode causar uma embolia, né? A gente pode prejudicar o paciente ao invés de ajudar. Então, nesses casos, a gente tem que lançar mão de dispositivo de trombectomia, fazer a aspiração desse trombo e depois fazer o tratamento da lesão. Importante a tomografia ver bem aneurisma. Então, muitas vezes na luminografia a gente vê lesão de poplítea, né, uma poplítea toda ocluída, e a gente faz a injeção, está lá a poplítea ocluída, a gente não sabe se é um aneurisma. Então, fazendo a tomografia antes, a gente sabe muito bem se é um aneurisma trombosado ou não, tá? Para finalizar essa parte aqui do segmento femoropopítico, que é muito importante também descrever, vocês descreverem, é a questão da colateralização. Né? Se tem muita colateral acima da obstrução. Por quê? Porque se uma lesão tiver muita colateral, isso denota para a gente uma ideia de uma lesão mais antiga, ou seja, mais crônica, uma lesão calcificada. Isso prediz para a gente um grau de dificuldade na recanalização dessa lesão. Então, em posse desse diagnóstico, a gente já sabe que pode ser necessário técnicas mais complexas de recanalização, ou seja, às vezes é necessário a gente fazer uma punção de uma artéria do pé para poder fazer uma recanalização de forma retrógrada. Então, vejam vocês a quantidade de informação que a tomografia pode dizer e a gente não pode ficar preso somente àquilo que você falou no início, né, de a gente ficar preocupado somente com o grau de estenose. Então, é um exame muito valioso e que dá muitas informações para a gente fazer um planejamento adequado. Só uma última coisa que a pessoa fala, né? Eu estou vendo que tem algumas residentes aqui, já identifiquei uma residente minha, e aí eu queria só interagir com o pessoal, queria que se o pessoal quer que a gente defina, você falou que é importante falar a respeito da poplítea, se a lesão acomete a poplítea, e eu queria só que o pessoal daí falasse com a gente, se eles querem que a gente defina
onde começa a femoral comum, qual o parâmetro anatômico que fala onde começa a femoral, que é a femoral chamada agora de femoral superficial, a femoral que antes era a femoral superficial, e a que nível a femoral vira artéria poplítea, que é subdividida em artéria poplítea supragenicular e infragenicular. E aí, pessoal, vocês querem que a gente defina isso aí? A altura onde a femoral vira poplítea? Queremos sim. Você quer definir, Paulo? Então vamos lá. Primeiro da femoral comum, né? Então a ilíaca externa passa a ser, falando bem rápido aqui, que eu acho que o tempo está passando rápido, né, Adriana? A gente ficou preocupado com o tempo. Então, assim, a artéria ilíaca externa vira femoral comum no ligamento inguinal, né? Sim. Então a gente começa a ter a femoral superficial quando você tem a bifurcação, femoral profunda e femoral superficial. E aí a femoral superficial passa a ser poplítea ao nível do hiato dos adutores, né? No canal dos adutores. Esse é o parâmetro aí anatômico para a gente. Na imagem a gente vê um trajeto, inclusive a femoral ela vai ficando mais posterior. Exatamente. E a gente, assim, tem um parâmetro também anatômico radiográfico que quando a artéria está ficando próximo, né, na incidência em AP, quando a artéria está, e vocês podem ver no plano coronal, se a artéria, quando ela está chegando próximo do plano cortical do fêmur, já está próximo da transição fêmur-poplítea. Então já é uma dica aí para a gente se guiar. E a poplítea é dividida em segmentos suprapatelar, justapatelar e infrapatelar. Nós vasculares, a gente usa mais o termo segmento P1, P2 e P3. Então a gente acaba usando mais isso, mas são basicamente sinônimos, né? O segmento P1 é do canal dos adutores até a parte superior da patela, o segmento P2 da borda superior da patela até a linha articular, e o P3 da linha articular até a origem da artéria tibial anterior. Joia. Certo. A gente está falando, né, da DALP fêmuro-poplítea, agora vamos falar um pouquinho da infragenicular, tá? Um paciente, Paulo, que ele tem uma lesão infragenicular e tem um pulso poplíteo preservado. Como você conduz essa investigação diagnóstica? Muda alguma coisa? Conte aí um pouquinho pra gente. Bom, muda sim. Então, geralmente, Carla, os pacientes com DLP do segmento infrapatelar são pacientes que estão descompensados. Então, não é muito um paciente de consultório. Geralmente, o paciente que tem um pulso poplíteo e tem a doença arterial, geralmente é um paciente que está com quadro de isquemia crítica. Então, na maioria das vezes, a gente vê na emergência esse tipo de paciente. Então, é aquela velha história, né? O paciente já chega com disfunção renal, já chega com quadro de infecção. E também, a gente, assim, na nossa rotina, não é solicitar angiotensina quando a gente identifica somente lesão no segmento infrapatelar. Ou seja, a gente consegue essa informação no exame clínico. Ou seja, tem um pulso femoral bom, pulso poplíteo bom, ou seja, a lesão é infrapatelar. Então, nessas situações, a gente acaba lançando mão, às vezes, do Doppler, faz o Doppler por uma questão também de convênio. Muitas vezes o convênio não autoriza a fazer angioplastia se não tem um exame de imagem. Então, a gente acaba pedindo um Doppler, pelo menos para ter esse respaldo. Mas a gente faz o Doppler e depois a gente já faz o tratamento armado, ou seja, já faz uma arteriografia, já faz uma angiografia, nesses casos, com a punção virada para baixo, né, na femoral comum ou femoral superficial virada para baixo, faz a angiografia diagnóstica e aí procede a recanalização aí do segmento infrapatelar. Então, você falou bem, o segmento infrapatelar cai aqui um pouco em um dos pontos fracos da angiotensina, porque geralmente o segmento infrapatelar nos pacientes arteriopatas são muito calcificados. Então, quando a gente junta muita calcificação com artéria fina, o resultado vai ser uma avaliação comprometida. Então, nesses casos, a avaliação vai estar superestimada. Então, a gente acaba não usando a angiotensina quando for uma lesão infrapatelar isolada. Isso, com certeza. E aí... Você terminou, Carlinhos? Não, ela não terminou, gente. Na verdade, como o Paulo falou, da questão da limitação da angiotomografia, o que a gente pode tentar ajudar um pouquinho é utilizando a angiorressonância, que como é uma luminograma semelhante à arteriografia, então a gente vai, com a aquisição, né, a gente faz primeiro, como tem residente, eu vou explicar um pouquinho. A gente faz primeiro uma máscara, que a gente chama umas imagens sem contraste. Então, quando injeta o contraste gadolínio, a gente tem uma aquisição pós e uma pré. E a gente faz a subtração dessas duas. Então, a gente só vai ficar mesmo observando a luminografia.
Então, não vão, as calcificações, elas não vão ser vistas, apenas a estenose, né? Então, a gente pode, dessa forma, talvez, graduar melhor a estenose, no caso, se houver necessidade, após um exame físico adequado, se houver necessidade, havendo muita calcificação, a angiorressonância vai poder ajudar mais do que a angiotomografia. Né? É verdade. Justamente era isso que eu ia falar. Como o Paulo falou, você combina muito cálcio com a artéria mais fina, e a artéria fina porque o segmento é mais distal, e fina também por conta da doença ateromatosa, e aí realmente o resultado fica... A interpretação do exame é muito difícil. Tem casos em que a artéria é muito calcificada, que a avaliação pela angiorressonância é mais fácil, realmente, a angiotomografia deixa dúvida. E outra coisa, Carlinha, janelar o exame, né? Sim. Porque, como o Paulo falou, uma das limitações em um paciente com calcificação é que essa calcificação pode superestimar uma estenose. E aí é importante você mexer na janela, para você não deixar aquela calcificação tão brilhante. A janela que a gente avalia vaso não é a mesma janela que a gente avalia abdômen, que a gente avalia parênquima hepático, por exemplo. Então, você tem que janelar, deixar mais um tom de cinza, para que a gente não acenda muito aquela calcificação e não dê a impressão de que ela está causando uma estenose maior do que realmente é. Ainda falando no segmento infragenicular, Paulo, uma pergunta... o estudo, a gente já falou que é importante a gente começar o estudo pelo menos na bifurcação aórtica, porque a origem da ilíaca é importante para a avaliação desse membro. E eu te pergunto, quando é importante o estudo, a inclusão, a avaliação das artérias do pé? Bom, o arco plantar ele sempre deve ser avaliado, né? Então a gente precisa saber, nós cirurgiões, a gente precisa saber como é que está o deságue, né? Então o arco plantar, bom ou ruim, vai predizer a chance de cicatrização de uma lesão trófica, por exemplo. Então, fazendo uma angiotomografia bem feita, a gente já sabe qual é a artéria-alvo que a gente quer revascularizar, né? Se é a tibial anterior, posterior, fibulã, e a gente já sabe qual vai ser a artéria-alvo. Existe o conceito de angiossoma, né? Sempre que a gente tiver uma lesão trófica, o ideal é a gente revascularizar a artéria do angiossoma, ou seja, se é uma lesão trófica no segundo polodáctilo, o ideal é a gente abrir a pediosa. Mas nem sempre é assim. Então, muitas vezes a gente não tem essa pediosa aberta, a gente tenta abrir a artéria que está disponível. Então, a angiotomografia consegue dizer isso para a gente. Outra coisa importante da angiotomografia é a gente saber como é que está a parte proximal, ou seja, se tem um coto, pelo menos, da tibial anterior, para a gente já ajuda. Se for um flush occlusion, ou seja, se não tem nada, nenhum coto, é muito difícil a gente conseguir colocar um catéter dentro se não tiver nenhum coto. Aí nessas situações, se for uma pediosa somente aberta, sem nenhum coto lá na origem da poplítea, nessas situações a gente tem que entrar já armado e preparado para fazer uma punção retrógrada, né? Fazer uma punção guiada por ultrassom ou por escopia da artéria pediosa e fazer uma recanalização de baixo para cima. Então são técnicas complexas, mas que fazendo uma avaliação adequada no pré-operatório, a gente já sabe se vai precisar ou não. E a partir daí a gente já faz o pedido no procedimento. Que muitas vezes esses materiais são muito específicos, né? Não estão disponíveis no hospital. Então a gente tem que fazer no pedido da solicitação de cirurgia para incluir esses materiais. Então, assim, como eu já falei, são informações muito úteis que a gente precisa destrinchar, né, durante o planejamento para no dia da cirurgia a gente simplesmente executar. Então isso vai ser menos radiação, menos contraste para o paciente, um procedimento mais rápido. Ok. Então, gente, sempre incluir da bifurcação aórtica até as artérias do pé. Isso. O tempo está correndo aqui, vamos falar um pouquinho, 10 minutos, aproveitar a Paula e falar um pouquinho de pós-operatório de DAOP, tá? Quais as informações que não podem faltar no nosso laudo de angiotomografia para uma avaliação do pós-angioplastia com stent e no enxerto? Perfeito, Carla. Ótima pergunta. Então, assim, mais uma vez, a angiotomografia é um excelente exame para acompanhamento pós-operatório, né? Lógico que assim, o Doppler também é muito importante, mas a angiotomografia ajuda bastante. Então, a gente com a tomografia, a gente consegue definir bem o grau de estenose, a gente consegue definir bem a localização, se é uma estenose intra-stent, se é uma estenose na borda do stent, se é uma estenose fora do stent, classificar essa estenose.
E outra coisa muito importante, né, que a gente não consegue ver no Doppler. Na tomografia a gente consegue ver se existe fratura do stent. Então a fratura do stent para a gente é muito importante, porque quando o stent está fraturado, né, a estrutura do stent ela pode danificar o endotélio, pode fazer uma hiperplasia mais precoce e ser um motivo de falha do tratamento. Então, em posse desse diagnóstico, a gente utiliza materiais que vão tratar essa fratura, ou seja, a gente vai cobrir, a gente vai vedar essas espículas do stent que estão para fora, e a gente usa geralmente um stent revestido. Então, com a tomografia, a gente já consegue avaliar bem isso. Outra coisa importante, né, para a gente saber é avaliar por que o tratamento não durou muito. Ou seja, a gente consegue ver na angiotomografia o leito distal, ou seja, o outflow. Então, se existem lesões importantes no segmento infrapatelar, então a nossa angioplastia ou revascularização aberta fibropoplítea não vai ter uma perviedade igual se o leito distal estiver todo aberto. Isso é hemodinâmica. Então, são princípios de hemodinâmica. Se tem lesão distal, a perviedade não vai ser igual, certamente. Então, com a tomografia, a gente já sabe. Então, se você está com uma estenose crítica no enxerto, né, e a gente identifica uma suboclusão de fibular e o paciente não tem TA e TP, a gente tem que tratar essa fibular, porque senão esse enxerto não vai durar. Então, ele vai estar, assim, do ponto de vista hemodinâmico, ele pode evoluir para uma oclusão assim, nas próximas semanas ou meses. Então, isso já avalia bem. Você perguntou aí de enxerto. Então, é importante a gente avaliar também no enxerto o inflow e o outflow, como eu acabei de falar. A gente deve ficar atento, principalmente nas anastomoses, né? Anastomose proximal, na anastomose distal, que são os pontos mais frequentes, né? de restenose e de estenose. E também a gente consegue avaliar se tem torção ou não, né? da safena. E aí a gente já consegue ver e fazer o tratamento adequado aí para isso. Então, falando de pós-operatório, tanto a tomografia quanto o Doppler são exames muito importantes para a gente no acompanhamento, seja de cirurgia aberta, seja de cirurgia endovascular. E como o Paulo mesmo falou em relação ao stent, a tomografia traz informação que o Doppler pode não trazer. Exato. E a angiorressonância a gente já sabe que não avalia stent, né? Inclusive, dependendo do material do stent, dá inclusive artefato de susceptibilidade magnética que prejudica a avaliação do entorno. Perfeito. Inclusive, assim, a gente lida com muitos pacientes arteriopatas e aí ressonância é um exame ruim, né, para esse tipo de paciente. Às vezes o paciente tem um stent de aço, um stent balão expansível antigo. Às vezes o paciente tem um filtro de veia cava antigo, que é feito de aço. Então, quando você pede a ressonância, você pode gerar campo magnético. Então, não é o melhor exame para você avaliar. Então, eu acho que, na minha opinião, principalmente segmento ortoilíaco de pós-operatório, a angio-TC é, sem dúvida, o exame mais valioso aí para a gente. Joia. Aproveitando aí os últimos minutinhos, Dr. Paulo Menezes Filho, eu queria fugir aqui um pouquinho do tema e perguntar a respeito de aneurisma de poplítea, né? Que é uma condição que é relativamente comum, assim, é o aneurisma periférico comum, fugindo do aneurisma aórtico, nos membros inferiores a gente vê com alguma frequência, e como nesse paciente com aneurisma de poplítea, a angiotomografia pode te ajudar a tomar uma conduta, uma decisão. Perfeito, Adriana, muito, muito bem lembrado. Então, assim, a gente não está nem fugindo do assunto. Então, muitas vezes, o aneurisma de poplítea é uma DLP. Então, o paciente tem um aneurisma de poplítea e está tendo embolização distal. Então, o paciente pode ter uma apresentação de DLP infrapatelar com aneurisma de poplítea. Então, assim, o aneurisma de poplítea é uma patologia assim, muito frequente no nosso dia a dia para o vascular que lida com doença arterial. Então, tem que sempre dominar esse assunto, é muito frequente. E, assim, como você falou muito bem, é o aneurisma periférico mais frequente, né? Então, 70% dos aneurismas periféricos são de poplítea. E lembrar que a gente tem a associação. Então, quando você vai pedir uma tomografia para aneurisma de poplítea, lembrar de estender para a aorta, porque você tem uma associação, né, com aneurisma de aorta em 20% a 30%. Então, a angio-TC para o aneurisma de poplítea ela é fundamental. Então, a gente sabe que o tratamento do aneurisma de poplítea é um pouco controverso, então ainda é muito feita a cirurgia aberta, a gente opera muito cirurgia aberta no aneurisma de poplítea, então a gente deixa mais de exceção o tratamento endovascular, principalmente para pacientes cardiopatas e muito idosos, a gente faz o tratamento endovascular que é menos invasivo. Então, a gente precisa avaliar na tomografia, e é muito valiosa a tomografia no planejamento do aneurisma de poplítea, porque a gente precisa saber como é que está a parte proximal, ou seja, livre do aneurisma, e a parte distal. A gente precisa ver qual é o diâmetro adequado para a gente poder saber qual o stent, o tamanho do stent que a gente vai usar. Porque se a gente usar um stent menor do que o vaso, pode ter vazamento por fora.
Então funciona como endolique. Não existe endolique somente na aorta, pode ter um endolique na poplite. E o aneurisma pode ficar pressurizado. É importante a gente ver a extensão também, porque a gente vai medir, saber quantos stents a gente vai usar. Importante também a gente ver o outflow, porque no aneurisma de poplite, quando a gente coloca um stent revestido, a gente vai acabar ocluindo muitas artérias da poplite, colaterais da poplite, né? Muitas artérias surais. E aí, se você tem um outflow ruim, a gente já sabe na tomografia que a gente vai ter que tratar, colocar o stent na poplite e fazer uma angioplastia da tibial posterior, tibial anterior, fibular. E por fim, eu sei que a gente já está com o tempo reacabando, é a localização do aneurisma. Então, se você tem um aneurisma curto, por exemplo, no segmento P2 e é um paciente jovem, a gente quer fazer a cirurgia, a gente sabe que no segmento ali justo articular, segmento P2, a gente pode fazer a cirurgia através da técnica aberta por um acesso posterior, que é um acesso que é menos invasivo, você tem menos secção muscular e aí você tem uma reabilitação mais rápida e mais precoce aí no pós-operatório. Acho que deu uma corrida aí, mas deu para falar um pouco aí dos parâmetros importantes aí do aneurisma de poplite na TC. Joia. Eu acho que assim, não há mais tempo, Paulo. Quero lhe agradecer muito. Assim, foi de grande valia. As perguntas que a gente não conseguiu responder das pessoas que mandaram aqui no chat, a gente vai fazer um post abordando tudo que Paulo falou aqui, que é de grande importância para nós, radiologistas, para conduzir nosso laudo. E muito obrigada pela disponibilidade. Isso. E para quem não chegou no final, a live vai ficar no GTV lá no nosso feed, tá? Se o pessoal da IVA também, a gente vai marcar vocês também, se alguém tiver interesse, vai estar a live completa para todo mundo tirar as dúvidas. E um post também para quem quiser salvar as informações muito importantes aí que Paulo falou pra gente. Aí, a partir de agora, ninguém vai esquecer de colocar tudo isso aí no lado de angiotomografia para ajudar nossos colegas. E principalmente o paciente. Exatamente, o objetivo é esse, né? A gente fazer um tratamento melhor para o paciente. Então, Adriana e Carla, eu que agradeço o convite, né? Mais uma vez, para mim é uma honra. Eu sou, como eu falei, eu sou um seguidor assíduo do Imagem Vascular, então para mim é uma honra estar podendo fazer parte aqui desse chat hoje. Eu espero ter contribuído aí na formação. Sei que tem muito residente de radiologia, eu já vi aqui alguns residentes de vascular, então eu espero ter ajudado aí a esses profissionais para poder oferecer um tratamento melhor aí para os nossos pacientes. Tá joia, gente. Obrigada, Paulo. Obrigado a você, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.